Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Gazeta Entrevista, nesta terça-feira, dia 22 de junho de 2021. Muito obrigado pela sua atenção, por você disponibilizar uma parte do seu tempo para discutir ou pelo menos ouvir pessoas que têm o que dizer a respeito do bom debate público, não é? E eu aqui, estou numa mão estou com um tablet, na outra mão estou com um celular. Isso não é vício de produtos eletrônicos, não, até porque eu sou até meio barbeiro com isso. Mas eu sou meio barbeiro, mas eu entendo a importância. Estou falando isso porque os nossos dois primeiros blocos do programa, nós vamos tratar dessa relação conflituosa que a internet trouxe para várias áreas, né, das relações humanas. E para o direito também, a internet não poderia ser diferente, né? O direito não é algo apartado da sociedade, muito ao contrário. Então, as mudanças que a internet provocou, essas mudanças também provocaram uma espécie de inquietude para quem lida com o direito, para quem pensa o direito e para quem aplica o direito também. Então, ainda tem muita coisa para se avançar nessa área, nessa relação entre rede mundial de computadores e direitos, preservar direitos, fazer com que a justiça aconteça. Tem tantos conceitos novos, tem expressões novas, expressões que a gente nem imagina que sejam possíveis. Eu vou falar de uma aqui, antes de chamar o nosso entrevistado, que a produtora do programa me disse ali, quando eu estava me emperequetando para vir para cá, que eu fiquei até assustado. Estupro virtual. Estupro virtual. Ou você ainda é do tempo em que o homem... Olha só, porque teve uma época em que a letra do direito lá não entendia que o homem era estuprado quando ele era violentado sexualmente, né? Ele era seviciado, praticava-se sevícia, não estupro em homem. Isso mudou. Adotou-se a ideia do estupro também para homem e mulher. Agora tem estupro virtual, parceiro. É uma das expressões que a gente fica assim um pouco pensativo, né, em relação a como é que isso é possível. E a legislação eleitoral? Como é que está? Como é que está a ideia das fake news em épocas como as atuais, de tanta polarização política? Nós trouxemos para debater esses e outros aspectos do problema com o juiz de direito, Giordani Dourado, com quem eu divido a tela agora. Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Gazeta Entrevista. Boa tarde, quero agradecer pelo convite, registrar que é sempre um prazer participar deste programa, com a sua apresentação sempre qualificada e com essa audiência aí maravilhosa da TV Gazeta. Bom, eu queria primeiro, vamos começar pelo que eu acho que é o mais grave no momento, que é essa polarização política que nós estamos vivendo. Ela é uma polarização que está, para alguns, empobrecendo o debate político e tornando perigosa muitas relações sociais, né? E a internet já virou até um senso comum qualificá-la como se fosse uma, abre aspas, terra de ninguém, fecha aspas. Qual é o perigo que essa concepção de entender a internet como terra de ninguém pode ter para quem aplica a lei? Perfeito. Bom, primeiro que muita gente gostaria que fosse assim. Inclusive, há defensores teóricos de que a internet ela não deveria ser regida pelas leis comuns, né? Seria um território completamente livre. Já antecipo que não é assim. Veja, não podemos confundir as coisas. E você
fez uma introdução muito pertinente. A internet, ela dá muita liberdade para a manifestação do pensamento. Ela potencializa a liberdade de expressão e ela ajuda as pessoas a obterem mais informação. Mas isso não pode ser levado também em termos absolutos. Senão, nós chegaríamos num ponto em que, por exemplo, o discurso de ódio, o racismo, a intolerância religiosa e a milícia digital, principalmente para finalidade eleitoral, teriam um campo livre para atuar. Internet é bom? É muito bom. Veja que hoje, mais do que nunca, as pessoas tiveram aí ampliadas a sua participação na arena pública. Olha a nossa situação, estamos no meio de uma pandemia e nós estamos conversando por uma plataforma. Isso é extraordinário. Ou seja, esse mundo digital trouxe muitos avanços, mas trouxe riscos e há limites neles, nesse mundo digital. E é exatamente sobre esses limites é que nós precisamos conversar. Porque mais do que nunca, meu caro, mais do que nunca, hoje as pessoas estão mais tempo em casa. Hoje as pessoas, até por causa do home office, estão mais conectadas. Elas passam mais horas do dia dentro desse mundo digital. E isso traz consequências. Olha, essa semana foi uma semana importante. Eu preciso aqui, claro, nós estamos falando num veículo da televisão, é um meio de comunicação de massa, e eu vou tratar de algo que está fora da nossa rotina. Então, portanto, vai ser algo da minha parte superficial, mas eu quero que o senhor aprofunde isso. Nos Estados Unidos, essa semana foi uma semana importante, porque o Congresso lá está votando uma espécie de quebra do monopólio das grandes operadoras na área de comunicação virtual lá, a respeito da atuação mercadológica, inclusive, e acesso à informação de grandes conglomerados lá nos Estados Unidos. O que isso nos ensina aqui a respeito de acesso à informação? O que o exemplo norte-americano, a respeito dessa espécie de não permitir que o dinheiro circule, a informação circule apenas num restrito grupo de empresas? O que a gente precisa aprender com isso? Nós precisamos aprender uma lição antiga. O monopólio, ele não é favorável a ninguém. Veja que hoje o mundo ele é dominado no setor virtual, no setor de internet, de informática, por grandes empresas. Conhecemos essas empresas, para citar algumas, Microsoft, Apple, Facebook. E essas grandes empresas, elas vão adquirindo empresas menores. Veja como funciona o mercado. Uma empresa começa a fazer sucesso, começa a ter muitos usuários e logo ela desperta o interesse de uma gigante, de uma Big Tech. Essa Big Tech vai lá, adquire essa plataforma. Por que isso, até certo ponto, é ruim? Porque você acaba concentrando muito poder sobre a informação e sobre a liberdade de expressão em pequenos grupos. E a nossa sociedade, ela não pode ficar limitada, esse poder não pode ficar concentrado apenas num pequeno número de empresas, porque senão daqui a pouco você vai ter censura no meio virtual, você vai ter a sua comercialização de dados pessoais feita de forma completamente indiscriminada por esses monopólios. Então, o que nós temos a aprender e o nosso Marco Civil da Internet, que é uma lei brasileira excepcional, ele diz isso, nós temos que ter pluralidade. E pluralidade, inclusive, em relação a quem oferece os serviços. É preciso ter concorrência, é preciso ter competitividade nesse mercado, porque aí só ganham os usuários. Agora, tem um aspecto que eu acho que aí expõe uma espécie de paradoxo que a situação apresenta. Essa pluralidade, ela não traria mais dificuldade para quem aplica o direito? Não, Não? porque eu falo de pluralidade no rol que você tem de empresas que oferecem seus serviços. Veja que, vamos pensar em provedor de internet. Nós temos que ter um campo, nós temos que ter uma economia aberta que facilite a oferta de serviço de internet pelo maior número possível de empresas. Vamos pensar em plataforma de rede social também. Nós temos que ter um ambiente competitivo em que o empreendedor ele possa ocupar o seu espaço.
Isso, de forma alguma, essa pluralidade de serviço, veja que eu falo de pluralidade de serviços, ela não vai afetar o direito, pelo contrário, ela vai fazer com que nós tenhamos uma margem de controle muito maior em relação a esses provedores de aplicação de internet. Complicado é quando você tem um monopólio. Complicado é quando você tem pequenos grupos, né, um número reduzido de empresas dominando um mercado que é tão rico. Você já ouviu falar que o novo petróleo são os dados, não é isso? Sim. Imagina esse patrimônio, essa commodity, os dados, concentrado na mão de um pequeno número de big techs. Viraria quase o Big Brother do George Orwell, que ele imaginou naquele livro 1984. Na sua avaliação, claro, o senhor é um juiz de direito, mas o senhor também não tem a verdade absoluta. Inclusive, a sua decisão pode ser contestada em instâncias superiores, inclusive. Tudo bem. Agora, eu queria saber a sua avaliação a respeito das últimas eleições para presidente da República, por exemplo. Quando aquele turbinamento de mensagens foi muito divulgado, foi denunciado inicialmente, me parece, pelo jornal Folha de São Paulo, e a repórter, inclusive, que fez a reportagem, a série de reportagens, foi humilhada pelo presidente da República. Por que aquela denúncia não teve uma consequência concreta, não houve concretude em relação ao que foi exposto? Qual é a sua avaliação em relação a isso? E, mais uma vez, o que aquele episódio nos ensina? Mas só para delimitarmos, de qual denúncia especificamente você fala? Porque foram muitas em relação àquela eleição. Mas em relação àquele turbinamento existe uma expressão que eu não sei dizer agora. Impulsionamento. 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 Pronto, eu falo turbinamento, que grosseiro que eu sou. Impulsionamento. Por que aquilo não teve consequências? Veja, de 2018 para cá, a legislação eleitoral sofreu algumas alterações. E algumas práticas, como o impulsionamento, passaram a ter uma regulamentação mais rigorosa. Antes dessa regulamentação mais rigorosa, era muito difícil você controlar esse tipo de iniciativa, até porque você não tinha ali os marcos legais para enquadrar essas práticas. Só que de lá para cá, o que aconteceu? A legislação eleitoral, as resoluções do TSE passaram a descrever em detalhes como se faz esse impulsionamento. De lá para cá, vamos falar de fake news eleitoral. A fake news com finalidade eleitoral passou a ser crime, coisa que não existia na eleição de 2018. Então, muita coisa, assim, eu também não estou ali na posição do órgão fiscalizador, do Ministério Público, mas o que eu imagino? Eu imagino que lá atrás, nós não tínhamos uma legislação tão rigorosa e tão detalhista com relação a essas práticas como nós temos hoje. Se aquilo se repetir hoje, por exemplo, na eleição de 2022, você vai ter um marco legal diferente. Você vai ter novas regras, novas normas que podem ser aplicadas com todo rigor. Então, o cenário de 2018 não é o mesmo cenário de agora, né? Antes era mais frouxo, era menos regulamentado. A prática, ela podia ser feita de forma mais aberta. Hoje, não. Muito bom. Isso é bom explicar. Inclusive, eu vou deixar aqui engatar uma pergunta agora no primeiro bloco, porque nós vamos fazer um intervalo, senhor Jordani. E aí o senhor responde no início do próximo bloco, que é a seguinte... primeiro, na sua avaliação, se os partidos políticos aqui no estado do Acre estão preparados agora, atualmente, para respeitar o que dita esse novo marco regulatório no que se refere à internet. Que eu acho que isso aí, então, tendo essa sua explicação como referência, acabou respondendo, me parece que de forma adequada, a pergunta que lhe fiz em relação aos impulsionamentos. Agora eu quero saber se os partidos políticos no Acre, na sua avaliação,
estão preparados para respeitar o novo marco regulatório da internet. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com Jordânio Dourado, juiz de direito, falando a respeito da relação entre legislação e internet. E, claro, dando uma pitada em 2022, que é sempre um tema necessário aqui no Gazeta Entrevista. Nós voltamos já já.